Ele foi a terceira escolha geral no draft da NBA de 2023, mas não impressionou no seu ano de estreia. Iniciando seu segundo ano na liga, participou de 96 jogos até o momento, mas não foi titular na maioria deles. Hoje falaremos de Scoot Henderson, o jogador que veste a número 00 no Portland Trail Blazers. Ele nasceu no dia 3 de fevereiro de 2004 na cidade de Marietta, Georgia. Ele começou a se destacar no basquete jogando pela escola da sua cidade natal, e rapidamente ele se tornou um prospecto 5 estrelas da sua classe. Em seu último ano na escola, teve médias de 32 pontos por jogo, chamando a atenção de diversas faculdades americanas que lhe procuraram para oferecer uma bolsa de estudos integral. Mas ao invés de seguir o caminho tradicional do basquete universitário, Scoot decidiu se juntar à G-League, a liga de desenvolvimento da NBA. Antigamente, na época do Kobe e do LeBron, por exemplo, eles podiam terminar o seu período na escola e já ir direto pro draft da NBA, mas atualmente eles não podem fazer isso, eles precisam jogar um ano pelo menos em uma liga profissional até que eles consigam então ser elegíveis para a NBA. Foi o que o Scoot fez, ele foi jogar um ano na G-League para que ele pudesse ser elegível para a NBA. Outros jogadores preferem, como o LaMelo Ball, jogar na Austrália, outros podem ficar aí na NBB, jogar uma temporada no Brasil, outros podem jogar na Europa, enfim. Eles só precisam de um ano em uma liga profissional para se tornarem elegíveis, e esse caminho que o Scoot tomou, outros jogadores também estão tomando atualmente, até porque na NCAA eles não poderiam ser pagos. Então isso fazia com que muitos jogadores preferissem jogar em uma liga onde eles pudessem ganhar dinheiro ao invés de só jogar para ganhar experiência. Outros usam o argumento de que uma liga profissional diferente da NCAA, que é com jogadores universitários, a competição vai ser maior, o nível de desempenho deles vai evoluir de acordo com os jogadores que eles enfrentam, com mais maturidade do que na NCAA, mas eu acredito que a maior parte dos jogadores que decide ir para outro caminho e não o tradicional do basquete universitário seja pela parte financeira. O hype envolvendo Wembanyama e Scoot Henderson era tão grande às vésperas do draft de 2023 que a NBA decidiu organizar um amistoso entre o time da G-League, do Scoot, e o time francês do Victor Wembanyama. Nessa partida, o Scoot teve 28 pontos, além de 9 assistências. Para o Scoot Henderson foi a oportunidade perfeita para aparecer mais uma vez para a liga toda. Jogadas como essa faziam o Scoot Henderson parecer um daqueles jogadores imarcáveis. E jogando pela G-League, essa liga de desenvolvimento da NBA, que tem inclusive, além de jogadores que não chegaram ainda na NBA, jogadores que chegaram na NBA via draft, mas não tiveram espaço nos seus times e aí desceram para jogar nessa liga de desenvolvimento. Por isso é mais um argumento para alguns jogadores usarem de que estão jogando contra jogadores melhores do que o que eles enfrentariam na NCAA, que é a liga de basquete universitário. Mas enfim, o Scoot ganhou um contrato de 500 mil para jogar na G-League e logo em seguida ele conseguiu um contrato com a Puma, já tendo a sua própria linha de tênis quando ele chegou na NBA. Isso só evidenciou o quanto que ele tinha de expectativa para chegar na NBA, não só pelo confronto dele contra o Victor Wembanyama nesse amistoso que eu mencionei, mas por tudo que ele já tinha feito desde o seu período na escola, desde a sua passagem pela G-League e todo o potencial que enxergavam nele. Na G-League ele teve médias de 15 pontos, 5 assistências e 5 rebotes por jogo praticamente. Sua maneira explosiva de jogar e sua capacidade atlética para atacar o garrafão ficou cada vez mais evidente. E embora enxergasse ainda a sua necessidade de melhorar o arremesso de longa distância, ou seja, os seus tiros de 3 pontos, isso não diminuiu todo o hype que havia em torno do nome do Scoot Henderson. O jogador que vestia a número 0 quando estava ainda na G-League seguiu impressionando. Sua velocidade, sua finalização e força combinavam de uma maneira fascinante. E assim ele convenceu muitas pessoas de que tinha o talento necessário para ser o líder de uma franquia. Alguns inclusive argumentavam que ele não era apenas melhor que Brandon Miller, a segunda escolha geral do seu ano de draft, mas que seu talento e potencial eram tão incríveis ou talvez melhores até mesmo que o jovem francês Victor Wembanyama. Porém, chegando na NBA as coisas não foram tão simples para o Scoot Henderson e como eu mencionei no início do vídeo, ele jogou mais de 90 partidas ao todo, juntando a primeira e essa segunda temporada, e na maioria das vezes ele continua vindo do banco. Ou seja, ele não conseguiu ainda demonstrar que ele está pronto para ser o líder de um time ou que ele está pronto para ser pelo menos o principal pontuador do time, já que nesse quesito ele ocupa sua 6ª posição nessa temporada no Portland Trail Blazers, mas se estamos falando dele, é para ressaltar também o que ele tem feito de positivo nessas últimas partidas. Na noite de ontem ele anotou 25 pontos na vitória do Blazers sobre o Chicago Bulls. Além disso, foram ainda 7 rebotes e 8
8 assistências. Mas foi no dia 15 desse mês que ele fez o seu melhor jogo. Foram 39 pontos em 39 minutos em quadra. Scoot fez um jogo impecável, acertando 8 bolas de 3 pontos das 10 que ele tentou na partida. Nas primeiras análises que fizeram sobre ele, antes mesmo dele chegar na NBA, esse quesito, essa bola de 3 pontos, era um dos seus maiores defeitos. Então é importante demais que ele consiga não só acertar em alguns jogos, mas ser consistente na maioria deles, para que isso ajude o seu jogo, facilite para ele na hora de enfrentar defensores que fecham bem o garrafão, para que ele tenha esse arremesso em outros níveis da quadra. E no seu arsenal ofensivo também estão as assistências, né? Nessas últimas partidas ele tem conseguido demonstrar isso. Na D-League teve essa média de praticamente 5 assistências por jogo. Então ele precisa se consolidar não somente como um cara que consegue pontuar, mas nesse cara que continua distribuindo assistências, facilitando o jogo para os seus companheiros de time. Nas últimas 4 partidas, Scoot está com a média de 25 pontos por jogo, e pode ser que agora a chave esteja virando. Os líderes em pontos do Blazers nessa temporada são Sheldon Sharp e o Simons. Os dois têm 18 pontos por jogo nessa temporada, e inclusive o Simons é o nome que dificulta a titularidade do Scoot Henderson, já que se pensar um time com os dois no time titular, fica muito frágil, né, a defesa de perímetro, e se tornam alvos fáceis para infiltração do adversário. Mas eu penso que esse elenco ainda está passando por um processo de reconstrução e que talvez os únicos nomes intocáveis que não sairiam de jeito nenhum em uma troca seriam o Scoot Henderson e o próprio Sheldon Sharp que eu mencionei agora. Após 32 partidas na temporada, o Blazers perdeu 28 vezes e conseguiu vencer apenas 14 partidas nessa temporada até o momento. Isso coloca eles entre os 5 piores ataques da liga, demonstrando que o seu processo de rebuild ainda está longe de terminar. Acredito que é questão de tempo até que ele adquira a confiança que precisa para explodir na NBA, com o seu grande poder ofensivo e a sua competitividade que fica evidente no seu olhar. E aí, você concorda que o Scoot Henderson não é um boost dessa classe de draft, ou você ainda tem as suas desconfianças? Deixa aí nos comentários, e em breve mais vídeos aqui no canal. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações para ser avisado sempre que sair conteúdo novo.